E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, quero ler aqui um texto, né, de Vitorino de Petô, um dos pais da igreja do terceiro século, ano 250, 270 depois de Cristo. E eu quero ler com vocês um texto que ele vai falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. E a gente vai ler o texto e a gente vai trazer uns acréscimos, porque eles não tinham uma visão total das coisas. Eles tinham uma visão, ainda que muito boa das coisas, não é? Mas eles não tinham a visão total, tá? Então, Vitorino de Petô, ele é um pós-tribulacionista, como é de praxe, você não vê nem o meso, nem o pré nos tempos da igreja primitiva, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto século. E ele vai trazer uma visão muito interessante sobre os quatro cavaleiros. A gente vai fazer aqui os ajustes, né? Porque nós já estamos um pouco mais na frente do que eles, então a gente tem alguma gama de revelação a mais. Mas não perde valor o que ele vai falar, beleza? Vamos ler aqui o texto dele, olha só. Vamos pegar aqui desde o início, tá? É um livro que ele escreve sobre o Apocalipse, ele está interpretando ali o Apocalipse. Vamos ver aqui, ó. Cavaleiro Branco, vamos lá. E quando o cordeiro abriu um dos sete selos, eu vi e ouvi um dos quatro seres viventes dizer: vem ver. E eis um cavalo branco, e aquele que estava montado nele tinha um arco. Aberto o primeiro selo, ele diz que viu um cavalo branco e um cavaleiro coroado com um arco. Por isso foi feito inicialmente por ele mesmo, pois depois que o Senhor ascendeu ao céu e abriu todas as coisas, ele enviou o Espírito Santo, cujas palavras os pregadores enviaram como flechas, atingindo o coração humano, para que pudessem vencer a incredulidade, ou seja, saindo vencendo para vencer, né? E a coroa na cabeça é prometida aos pregadores pelo Espírito Santo. Então, não é só ele que ensina isso, existem outros pais da igreja, como Irineu de Leão, por exemplo. Eles vão ensinar que o cavaleiro branco é a igreja aqui na terra pregando o evangelho, tá? Então, a gente vai ver mais na frente, ele vai dizer que essas profecias remetem, né, ao tempo do anticristo, tá bom? Então, se é o tempo do anticristo, a gente já vai ler essa parte do texto que ele vai dizer aqui, a gente entende que aqui é a igreja pregando o evangelho na última semana de Daniel, de uma forma como nunca se pregou antes, tá? Lembrando que na última semana de Daniel já houve o selamento do corpo de Cristo, então a gente está com duas missões ali na última semana. Quais são essas duas missões? Primeira missão, despertar as virgens que estavam dormindo e que serão acordadas na última semana de Daniel, mas que já eram virgens, já estavam seladas. Então a gente vai ter uma pregação para a igreja, para elas irem para o deserto, e nós teremos uma outra pregação também, que são para as nações, para eles poderem se arrepender dos seus pecados e entrarem como nação do reino. Então a gente vai trabalhar com essas duas frentes, assim como terão também duas frentes, as duas testemunhas, nações, nas cidades, né, e nos desertos. Especificamente no deserto, vai estar trabalhando com as 10 virgens, tá? E nas cidades, trabalhando com as nações e pregando a palavra ali, tá? E anunciando com força. Então, é a palavra sendo anunciada de uma forma, de uma maneira como nunca aconteceu antes, tá? Os outros 3 cavalos significam claramente as guerras, fomes e pestes anunciadas por nosso Senhor no Evangelho. E assim lhe diz que um dos 4 seres viventes disse: porque todos os 4 são um. Né? Venha e veja. Vem é dito aquele que é convidado, a fé. Veja é dito aquele que não viu. Né? Então existem convidados, né, a ter a fé, e esse vem. E o veja é aquele que não tinha visto ainda. Portanto, o cavalo branco é a palavra da pregação como Espírito Santo enviado ao mundo. Pois o Senhor diz: este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, está claro aqui, como um pós-tribulacionista que ele é, que a força do evangelho será pregado com total intensidade no tempo do fim,
Por quê? Porque é no tempo do fim que o Senhor vem. O Senhor só vem depois que o evangelho for anunciado a todas as nações. Então é que vem o fim. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem ver. E saiu outro cavalo que era vermelho. E ao que estava montado nele foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho é aquele que estava montado nele, tendo uma espada, significavam as guerras vindouras, como lemos no Evangelho. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos em vários lugares. Esse é o cavalo ruivo. O texto não fala só espada, tá? O texto coloca aqui assim, ó. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui a gente precisa entender o seguinte: Vitorino de Petor, como muitos pais da igreja, não tinham a massa toda da revelação. Muitas coisas que eles receberam, né? Por exemplo, eu não vi nada falando sobre as festas. Eles não falam sobre as festas. Eles usam muito o sábado para falar sobre o reino milenar. Vitorino de Petor é um que vai falar sobre isso, né, no seu livro A Criação do Mundo. Ele vai dizer que Deus levou 6 dias para criar o mundo e no reino milenar é o 7º dia, né, é o dia de descanso, que ele chama de ano milenário, é a forma como ele chama. Então, eles não tinham toda a revelação. A revelação ela é progressiva, mas ela não pode desconsiderar o que foi falado anteriormente. Nesse caso aqui do Cavaleiro Vermelho, o texto diz que é tirada a paz da terra. A gente precisa entender que nesse tempo, uma vez que é aberto, né, esses selos na última semana, já tem um último império ali. A 7ª cabeça já está formada. Quem está tirando a paz da terra, como está em Apocalipse 11, quem está perturbando a terra é a igreja, por meio das pragas. Isso está trazendo confusão aos homens, eles estão se matando uns aos outros. E aí é dado a espada, para quê? Para que se matem um ao outro, tá? Porque eu não consigo ver um império que é único, que é mundial, fazendo guerra consigo mesmo, entende? Então, são encaixes e acréscimos, né, que devem ser colocados ali para que a gente não venha a falar uma coisa e depois a gente não conseguir encaixar uma outra, porque se for guerra de verdade, que não é, porque ele vai pegar um texto dos princípios das dores, então o reino da besta vai estar fazendo guerra contra ela mesma. Você está entendendo? Então, Vitorino de Petor, ele acertou na trave aí. Tem perturbações na terra, mas a espada não seria guerras. Guerras e rumores de guerras é o princípio das dores. Beleza? Vamos continuar aqui. Mas o Cavaleiro Branco foi 10, hein? Vamos lá. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem e vê. E eis o cavalo preto, e aquele que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E o cavalo preto significa fome, pois o Senhor diz: haverá fome em vários lugares. Aqui é que ele vai colocar que essa profecia ela tem o seu apontamento para a última semana de Daniel, olha só. Mas a palavra é especialmente estendida aos tempos do anticristo. Bom, se essa palavra é estendida aos tempos do anticristo e todos os cavaleiros estão ali trabalhando em uníssono, como ele mesmo diz que é um só, por isso que é chamado um ser vivente, porque um ser vivente tem 4 cabeças, mas é um. E os 4 cavaleiros vêm juntos, chamados pelo único ser vivente, ou seja, os 2 estão trabalhando juntos, os 4, melhor dizendo, estão trabalhando juntos. Então não pode a igreja subir, uma vez que eles estão ali dentro daquele momento ali, trabalhando juntos ali, da última semana de Daniel, tá? Então, primeiro que eles eram pós-tribulacionistas, a igreja um cavalo não sobe, tá? Entendendo nós que esse cavalo não é o anticristo, que é a igreja. Então ele fala assim, olha, é bem verdade que haverá fomes em vários lugares, mas isso aqui está falando dos tempos do anticristo. Quando haverá uma grande fome, quando todos serão feridos. Além disso, a balança na mão é a balança examinadora. Olha que interessante isso, né?
Aquela balança é para examinar as obras das pessoas, onde ele pode mostrar os méritos. Méritos são obras, né? De cada indivíduo. Ele diz então: não danifiques o vinho e o azeite, isto é, não ataque o homem espiritual. Viu que interessante? Tem muita gente que vai interpretar também que é para deixar um pouco de comida porque é para a sobrevivência, né, das pessoas, né, para fazer eliminar tudo, né? Mas aqui ele já está interpretando que não danificar o vinho e o azeite é não danificar o homem espiritual com as suas aflições, com as suas chagas, né? Esse é o cavaleiro preto. E quando ele abriu o quarto selo, ouviu o quarto ser vivente dizer: vem ver, e eis um cavalo amarelo, né? Ou verde, vai depender ali, né? Que na verdade é verde ou amarelo, tá bom? Por isso que uns traduzem verde, outros traduzem amarelo. Só que aquela palavra no grego ali, quando você vai pegar o histórico dessa palavra, quando ela é replicada nos evangelhos e nas cartas, é tudo verde. Ninguém coloca amarelo não, tá? É verde. E aquele que estava sentado sobre ele chama-se Morte, pois o cavalo amarelo e aquele que estava montado nele tinha um nome de Morte. Essas mesmas coisas também o Senhor havia prometido entre as demais destruições vindouras, grandes pestilências e mortes vindo, que, além disso, ele diz, e o inferno seguiu, ou seja, aguardava a devoração de muitas almas injustas. Esse é o cavaleiro amarelo, o cavalo amarelo, né? E eu já trouxe mensagem sobre isso, já expliquei sobre isso, né? Isso está lá em Isaías, né? O homem que traz com ele a morte e o Hades é o anticristo. Ele é que traz a morte e o Hades, e os líderes judeus judeus, né, de Israel, eles fazem um pacto, uma aliança com esse camarada aqui, dizendo: eu sei que vocês vão acabar com a terra, vocês vão danificar a terra, mas não atinge a gente. E aí ele vai lá e quebra, né? Ele quebra esse contrato com os judeus e vai lá e começa a atacar. Tá? Então tem esse texto lá em Isaías, eu não me lembro aqui de cabeça onde está, mas eu posso deixar ele aqui, você pode ler aqui agora, eu vou deixar ele aqui para você. Tá? Agora, olha que interessante, gente, eu estou tendo acesso a esse livro aqui, eu tive acesso a esse livro essa semana, né? E eu fiquei muito feliz quando eu li essa parte aqui, olha só. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Ele relata que viu debaixo do altar de Deus, isto é, debaixo da terra, as almas daqueles que foram mortos. É o que a gente sempre fala, irmão. Eu tive acesso a essa informação, a essa leitura, essa semana. Eu não sabia que eles interpretavam assim. É a primeira vez que eu estou lendo eles fazendo uma interpretação que a gente já faz. Olha que legal, debaixo do altar. Ele vai colocar debaixo do altar, debaixo da terra. Por quê? Porque eles foram mortos na terra, então eles estão debaixo da terra. A terra se tornou um altar. Pois tanto o céu como a terra são chamados de altar de Deus, como diz a lei, ordenando na forma simbólica da verdade, que sejam feitos 2 altares, um de ouro por dentro e um de bronze por fora. Mas percebemos que o altar de ouro é assim chamado de céu, pelo testemunho que o nosso Senhor dá a ele, pois ele diz: quando vê, trouxe a sua oferta ao altar. Tem também aquele altar de ouro que está lá, que os anjos vão lá e tal, mas nós temos o altar de bronze, que é isso que está aqui, que é o que está na terra. Então há essa simbologia e a terra se tornou um local de martírio. Vê que interessante, gente, né? Uma coisa que a gente ensina, né? Há anos e anos e anos e anos, né, sobre isso daí, e hoje que eu tive acesso pela primeira vez, né, lendo, né, pela primeira vez um pai da igreja interpretando, né, dessa forma como nós já interpretávamos. Então você vê aí Vitorino de Petô falando sobre os 4 cavaleiros, e o interessante é que todos eles, irmãos, assim, até onde eu já consegui ler, de 3 ou 4 autores da igreja primitiva, quando eles vão falar sobre o cavalo branco, eles também vão dizer que é a igreja, né? E ele aqui fala mais claramente que é a pregação do evangelho pelo Espírito, explica o que é a coroa, né, que é a promessa do galardão de reinar, né? Vai falar
ali que essas palavras, esses cavalos são especialmente para os tempos do anticristo, né? É muito interessante a gente ler essas coisas, porque apesar de eles terem uma visão meio que embaçada, mas eles quase que acertam, né? Muita coisa e acertam muita coisa, tá? Então, a única coisa que eu tenho uma ressalva com o Vitorino de Petot é porque ele tem duas obras, né? Uma que é do Apocalipse e um outro que é sobre a criação do mundo. E um vai falar que ele acredita no reino milenar literal e no outro não. Então eu não sei qual que é a última obra dele, né? Qual que é a última? Será que a última é a da criação do mundo ou a última é do Apocalipse? Ou ele começou com o Apocalipse, depois se convenceu que o reino é literal e terminou com a da criação, né? Então, eu não sei, isso pode acontecer. Por exemplo, você vê Agostinho de Hipona, ele cria no reino milenar literal, depois mudou para simbólico, tá? Será que no caso de Vitorino foi inverso? Ele cria no simbólico e mudou para literal? Né? Qual foi a última opinião dele? O fato é que, independente disso, essa parte específica dos cavaleiros está muito legal, né? E tem muitos acréscimos aí. Beleza, gente? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.